Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e quero convidar você para estar comigo nesse vídeo, onde nós vamos aprender sobre 4 passos para conhecer a vontade de Deus e 7 recursos para a gente caminhar nessa direção. Você vai ser edificado nessa manhã, tenho certeza. Efésios 5, de 15 a 17. Vamos ler o texto, irmãos? Efésios 5, 15 a 17. Enquanto os irmãos estão achando aí o texto, deixa eu lembrar você, se inscreva no canal, deixe seu like, faça um comentário nesse vídeo aí, se ficar dúvida eu posso responder depois, e compartilhe esse vídeo, tá bom? Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu quero chamar sua atenção para esses detalhes do contexto em que Paulo está escrevendo Efésios capítulo 5. Nós temos aqui prática da vida cristã. Lembra disso? A carta de Paulo aos Efésios, ela está dividida em 2 grandes seções. Capítulo 1, 2 e 3 é doutrina. Capítulo 4, 5 e 6 é prática da vida cristã. Então Paulo explica a doutrina e aqui ele vai mostrar na prática como viver. E Paulo está falando de dias atuais. Ele vai escrevendo para nós, cristãos, ele vai usar a seguinte palavra no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós, mesmo sendo cristãos, nós podemos andar como nécio. O nécio é aquele que escolhe de maneira errada, que vive de maneira louca. E aí Paulo vai usar uma vez só essa palavra insensatos no versículo 17, E aí o versículo 16, ele vai mostrar o seguinte: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, qual é a ideia de remir o tempo, irmãos? Nós precisamos, nesses dias atuais, tomar muito cuidado com o tempo que nós temos. A gente precisa otimizar o tempo. A sensação que nós temos é que nós temos tantas coisas para fazer nos dias atuais, a velocidade com que o mundo está correndo, ela se tornou algo tão estressante que, se a gente bobear, a gente consegue fazer muito menos do que a gente fazia, quando na verdade nós fazemos muito mais do que fazíamos há 10, 20 anos atrás, porque está tudo muito automatizado. É irreversível a tecnologia, não vai mais voltar para trás, é daqui para frente. Só que quanto mais tecnologia, mais automático nós vamos fazendo as coisas. E aí tem um problema. A gente corre no problema de ter relacionamentos superficiais, porque o relacionamento com as máquinas são relacionamentos superficiais. Eu, lá em casa, eu brinco, né? Quando o robozinho me liga para cobrar, para fazer algum comunicado, para me vender algum produto, ele fala: bom dia, olá, eu sou o Rui, eu sou a Ana, eu sou a Gia, eu sou não sei o que, eu dou bom dia para a máquina. E a Wanda fica rindo, porque eu sou um robô que está falando comigo, né? Mas eu gosto de interagir, mesmo sendo um robô. Mas remir o tempo aqui, irmãos, vai levar a gente a pensar como você está usando o seu dia, a sua agenda. Não deixe que isso sufoque você e sufoque seus relacionamentos. Seja mais criterioso e menos displicente, porque para remir o tempo, como Paulo está dizendo aqui, porque os dias são maus, nós precisamos ser mais focados no nosso tempo, naquilo que vamos fazer. E aí o versículo 17, onde eu vou gastar mais tempo, é o versículo que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz: por esta razão, porque temos que remir o tempo, porque temos que andar de maneira prudente, e não como nécios, mas como sábios, ele vai dizer: por esta razão, Paulo então está concluindo o assunto, não vos torneis insensatos. E aí, Paulo vai usar essa palavra insensato em outras cartas, como 2 Timóteo, por exemplo, quando ele diz que nós precisamos orar pelos insensatos para que eles voltem à sensatez. O insensato é aquele que anda de maneira desordenada, não sabe para onde está indo, o que fazer. Geralmente é um rebelde, o insensato. E ele diz: não como insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E aí esse é o tema que eu quero abordar com você.
Como conhecer a vontade de Deus? Nós vamos te dar hoje 4 passos para você compreender isso. Deixa eu achar minha canetinha. Ela está aqui. Muito bem. Continua com o texto aberto, tá bom? O primeiro passo para conhecer a vontade de Deus. Todo mundo quer saber qual é a vontade de Deus, né? Mas o primeiro passo para conhecer a vontade de Deus é que tem que nascer de novo. Sem um novo nascimento, você não compreenderá a vontade de Deus. Porque o homem que não nasceu de novo, ele está morto em seus pecados. Então, o novo nascimento é o primeiro passo para que você possa compreender a vontade de Deus. E aí, nesse primeiro passo, é necessário reconhecer a condição de pecador. Paulo vai dizer em Romanos que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, quando eu entreguei minha vida a Cristo, aos 9 anos de idade, quando a minha avó me levou a Cristo, eu compreendi isso. Eu precisava reconhecer, e eu reconheci, eu sou um pecador. Se eu morrer na condição que eu estou agora, eu não vou para o céu. Então, eu reconheci a minha condição de pecador. E aí, eu confessei a Cristo no coração, confessei com a boca, entreguei minha vida a Ele e eu nasci de novo. O novo nascimento é a condição fundamental para viver numa vida que agrada a Deus. Então, para conhecer a vontade de Deus, primeiro passo, sem esse, nada mais acontece. É igual você querer usar um eletrodoméstico sem conectar ele a uma tomada. Se não tiver energia, não vai ter condições de usar. Quantas vezes a gente liga um aparelho e acha que o problema está no aparelho, quando vai ver o disjuntor, aquela tomada estava desligado. Alguém passou lá e desligou, alguém fez um reparo e esqueceu de ligar o disjuntor e você pensa, ih, queimei o aparelho. E na verdade não queimou nada, era o disjuntor que estava desligado. Então, esse primeiro passo, ele é fundamental e decisivo. Não tem como você caminhar se não for dessa forma. Segundo passo, para você conhecer a vontade de Deus e praticá-la, você precisa ter uma percepção espiritual. Quando eu falo de percepção espiritual, eu estou falando, para comparar, para você entender, nós temos 5 sentidos, não é isso? Tato, visão, gustação, olfato e audição. Deus equipou a gente com essa percepção que é física, é do ser humano. Eu estou vivendo um problema sério depois do Covid, porque eu não consigo mais sentir o cheiro das coisas. Eu fiz café agora de manhã, a Wanda estava lá na sala ou no quarto, falou assim, cheirinho do café tá bom, eu não sentia nada. Então eu perdi o olfato, e é muito ruim, é até perigoso, mas os outros eu estou ainda 100%. Então, essa percepção que a gente tem desses 5 sentidos, eu estou comparando ela a uma percepção espiritual. Essa percepção espiritual é ela que vai nos conduzir à dimensão espiritual. Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios, se você quiser abrir a Bíblia lá, pode abrir, se não quiser, está aqui o texto, tá bom? Paulo falando sobre a percepção espiritual, em 1 Coríntios, ele vai dizer isso aqui, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Que é o homem natural? É a pessoa que não nasceu de novo ainda. Paulo vai usar esse termo, homem natural, para quem não nasceu de novo. Então, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele é loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então, se você não tiver nascido de novo, não tiver experimentado a salvação em Cristo, você não vai receber essa percepção espiritual, porque isso é uma dádiva de Deus, que vai nos dar discernimento. Tem coisas que a gente aprende e não sabe como aprendeu. Como que aprendi isso? Você vai observar, se você fizer uma avaliação, foi bastante estudo da palavra, foi bastante tempo em comunhão, reflexão, meditando na palavra, isso te trouxe a percepção espiritual. Você às vezes aprende coisas e percebe coisas no ambiente que você está, conversando com uma pessoa, Deus mostra para você o coração daquela pessoa, sem você nunca ter estado com ela. Você faz um diagnóstico espiritual daquela pessoa em 5 minutos de conversa. Isso faz parte da percepção espiritual. Agora, quanto mais eu exerço isso, mais afinado fica minha percepção espiritual. Sem isso, a gente pode incorrer em erros. Cuidado, porque sem percepção espiritual, a gente corre o erro de ser precipitado ao julgar uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Você já teve essa experiência de achar que esse cara, quando eu conheci, eu achava que você era um 7-1, mas agora eu convivo com você esse tempo e eu percebi
você é uma pessoa totalmente diferente. Às vezes acontece ao contrário, você pensa que a pessoa é joia e a pessoa é maior, né? É furada ficar perto dele. Então, percepção espiritual vai passar por esse viés aí. Terceiro passo que a gente precisa ter para conhecer a vontade de Deus. A gente precisa ter vida pura, santidade. Nossa comunhão com Deus se mantém a partir de uma vida pura e santificada. A palavra santo, ela muitas das vezes ela é mal interpretada por nós. A gente acha que santo é sem pecado. A ideia de santo na Bíblia é separado, consagrado para Deus. Eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu não minto, eu não roubo. Não é porque são apenas valores morais. E isso a lei diz que eu preciso fazer e é bom para mim. Mas porque eu quero me separar das coisas que me prejudicam, que me fazem mal. Então a ideia do princípio de santidade, eu me guardo, eu me separo, me reservo, porque eu quero adorar a Deus, eu quero glorificar a Deus na minha vida. Não é por medo de nada ou de ninguém, é por temor a Deus, é porque eu amo a Deus e eu quero a minha vida santificada. E aí, Isaías vai apontar isso, exatamente isso, em Isaías 59:2. Vamos ler? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouçam. Então, o que impede a minha comunhão com Deus? Os nossos pecados. São nossos pecados que nos separam de Deus, porque Deus é santo. Ele quer alguém que esteja com vida santificada diante dele. Então, eu me separo do pecado porque amo a Deus, não por medo da punição de Deus. É muito ruim, irmãos, viver num relacionamento que você tem medo de Deus. Deus te ama. Deus não é um Deus punitivo, mas todas as vezes que erramos, as consequências do nosso pecado temos que assumir. Deus vai perdoar o pecado? Vai, mas as consequências do erro nós temos que assumir. Então, não se relacione com Deus por medo, se relacione com Deus por amor a Ele. É isso que faz a diferença. Por isso, uma vida pura, terceiro passo para a gente compreender a vontade de Deus. O quarto passo é disposição para obedecer. E aqui é coisa tão simples, né? Mas aqui nós estamos com esse problema na igreja brasileira. A igreja brasileira vive cada vez mais uma autonomia. Então, talvez, e eu penso que parte desse erro da igreja é por falta de conhecimento bíblico e também por falta de prestação de contas. Nós precisamos compreender que na vida cristã nós temos que prestar conta. Sexta-feira a gente teve reunião online com os pastores do PA. E aí nós tivemos prestação de contas, muito bom, cada um falou um pouco, oramos juntos, oramos um pelos outros. Ao final a gente sai renovado, revigorado e vê que as suas batalhas são pequenas diante dos seus amigos pastores que estão também sofrendo e passando algumas dificuldades. Então, a disposição para obedecer, irmãos, obedecer aqui envolve a palavra de Deus. Vamos lá? Mateus 22:29. Quem pode ler para mim? Mateus 22:29. Pode ler, quem achou? Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está sendo bem taxativo aí, né? Falando com os saduceus. Errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Deus não revela a sua vontade simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Ele o faz para orientar a nossa vida. A vontade de Deus é revelada pela palavra de Deus. Como que eu conheço a Deus? Aqui, ó. O manual está aqui, ó. É só ler. Deus está revelado aqui. Um dos propósitos da Bíblia é revelar o caráter de Deus a nós. Os salmos são fantásticos para isso. Revelam o caráter de Deus. Então, como eu conheço a vontade de Deus? Como eu conheço Deus? De que maneira Deus quer que eu me conduza? Eu gosto da ideia de que a Bíblia é um manual, a Bíblia é uma bússola, a Bíblia é um GPS. Se você andar pautado nos princípios e mandamentos da Bíblia, você não andará perdido. E Jesus ainda disse, meus mandamentos não são pesados. Então, paute a sua vida pela palavra de Deus, não pelo guru, pelo o pastor X, pelo líder tal. Não, eles são falhos. O melhor pastor do mundo chama-se Jesus Cristo. Ele você pode seguir e você pode tranquilamente ouvir e praticar tudo que ele diz. O homem, às vezes, falha. Então tem que conferir o que está sendo ensinado. A palavra de Deus está escrita
para mim, para você, e temos acesso a ela. Então, confira se o que eu estou ensinando é bíblico. Se não é bíblico, questione. Talvez você esteja com a razão, e aí eu vou rever. Não tem problema. Então, Jesus está advertindo: errais por não conhecer as Escrituras. E aí nós vamos para 7 indicadores seguros da vontade de Deus. Como que eu sei se eu estou caminhando na direção da vontade de Deus? Lembra de Efésios 5:17, que nós lemos hoje, começando o texto, que é o texto básico? Lê para mim de novo. Efésios 5:17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Então, como é que eu sei que eu estou na direção certa? Eu vou te dar 7 indicadores. E os 7 aqui não tem nada a ver com o número de perfeição. É que, coincidentemente, eu relacionei 7, tá bom? Não tem mágica aqui nesse número 7, não. Mas eu vou te dar pelo menos 7 indicadores que a gente pode estar andando na direção certa. E se por acaso você está andando na direção errada ou não sabia como andar, você vai aprender hoje 4 passos para conhecer a vontade de Deus e 7 indicadores para saber se você está na direção certa. Primeiro, a palavra de Deus. Não pode faltar a palavra de Deus. Como que eu vou querer saber a vontade de Deus se eu não examino as Escrituras? Jesus acabou de falar, nós lemos: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a palavra de Deus, examine. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Eu posso não saber tudo, mas a palavra de Deus fala sobre todos os temas da vida. A palavra de Deus é atualíssima. Segundo elemento, a oração. E aí eu quero ir nesse texto com você. Mateus 26:41. Júlio César, pode ler para mim? Mateus 26:41. Jesus está nos orientando aqui nesse texto. Vamos lá. 26:41. Pode ler se achou. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente às vezes esquece disso, né, irmãos? A gente fala de oração, mas Jesus está falando vigiai e orai. 2 verbos no imperativo. Eu devo orar, mas eu preciso vigiar. E vigiar aí inclui com quem eu estou andando. Você vigia nessa questão? Você entra em qualquer lugar, em qualquer ambiente? Com quem você tem andado? São pessoas que estão te conduzindo em direção à vontade de Deus, ou elas estão sendo empecilhos, empurrando você para trás, levando você para atalhos, para caminhos diferentes? Então, oração inclui vigilância. Vigiai e orai. A gente precisa pensar nisso. Eu vou destrinchar a questão da meditação aqui na frente um pouco mais. Nós, latino-americanos, não temos o hábito de meditar. E meditar não é fazer yoga, não estou falando de yoga, eu estou falando de meditar na palavra de Deus. Parar o dia e refletir o texto que você leu, relembrar o que já estudou, relembrar como foi a sua trajetória. Se estiver passando por dificuldades, circunstâncias adversas, lembrar, trazer à sua memória as vitórias que Deus já te deu em outras batalhas. Isso vai te trazer encorajamento, renovo da fé, e você caminha. A esperança é renovada. Por isso, tenha sempre esperança. O bom senso. Deus nos deu intelectualidade, Deus nos deu raciocínio. A gente sabe, irmãos, que o perigo às vezes é iminente, ele não aparece com antecedência, mas nós temos um radar. Deus nos capacitou com um radar e a gente percebe às vezes o perigo antecipadamente. E a gente tem que usar o bom senso. Eu não vou subir numa comunidade perigosa no Rio de Janeiro, numa madrugada, se eu não tiver um motivo bem específico para estar lá. Eu não vou lá passear. Mas se eu tiver que ir, eu vou orar, entregar minha vida a Deus e vou subir. Não tenho problema. Não tenho. Eu sei que minha vida está escondida em Deus. Mas eu vou usar o bom senso. Se eu posso evitar, eu vou evitar. Eu tenho um caminho perigoso para fazer e tenho um caminho mais seguro. O caminho mais seguro vai me levar lá no mesmo objetivo com 3 minutos a mais de tempo. Eu vou preferir o caminho mais seguro. Isso é bom senso. Você entende? Deus capacitou a gente de bom senso. Então tenha bom senso. Teve um período aí na promoção de carros que tinha uma concessionária vendendo carro com entrada de R$1.
R$1 de entrada. Foi real isso. Aconteceu isso. Foi a Volkswagen, vou até falar o nome. R$1. Irmão, quanta gente se endividou nesse processo? Porque aqui a Bíblia orienta. Antes de você construir, você não tem que parar e fazer conta? Antes de fazer uma guerra, e a guerra, você não tem que parar e ver se você tem condições de encarar o inimigo? Se não tiver, vai com a bandeira de paz e pede paz? Isso é bom senso. Eu preciso ter bom senso. Antes de comprar a televisão nova para ver a Copa do Mundo, eu quero comprar uma televisão de 150 polegadas. Quanto custa? Cabe no teu orçamento? Use o bom senso. Não, pastor, Casa Bahia vende. Bom senso. Bom senso, né? Eu quero comprar a televisão. É da vontade de Deus? É realmente necessário? Ontem eu estava ouvindo um podcast do pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei também tem podcast, né? E aí eu estava ouvindo um podcast dele, quando ele está falando de Eclesiastes, falando de finanças, né? Eu dou ali alguns conselhos antes de comprar. Um dos conselhos é necessário? Porque a Casa Bahia quer vender, ela comprou muita televisão, ela precisa vender. É necessário comprar a televisão de 150 polegadas para encher a tua sala? Você tem distância suficiente para ficar longe da tela? Você tem um ambiente tão grande assim que ela caiba lá? Pastor, eu tenho dinheiro. Então tá bom, você quer comprar, compre. Agora, cuidado, use o bom senso na hora de fazer suas aquisições. Um outro indicador para conhecer a vontade de Deus é conselhos sábios. Irmãos, como isso é fundamental na nossa vida. Quantos conselhos práticos eu me lembro, são poucos conselheiros, acho que não enchem uma mão. Gente que eu posso dizer que passou na minha trajetória de vida desde a adolescência, e agora eu estou me lembrando do irmão Antônio Ribeiro. Júlio César conheceu ele, morava lá no final do canal, lá em Jardim Novo. Eu teve uma época da minha vida que eu estava muito perdido, muito confuso, e aquele irmão já cabelinho branco, totalmente branco, no final de um culto, ele me pegou para conversar, mas irmão, que conversa boa. Aquele homem me livrou de um laço, de uma menina complicada que eu estava pensando em namorar, e ele falou assim, olha, ele tem esse perigo, esse, mas ele me levou na saliva, com a sabedoria, e depois, tudo que ele falou, Deus me livrou. Então, conselhos sábios. Lê para mim, Provérbios 11:14. Irmãos, antes de tomar qualquer decisão, busque ouvir conselheiros sábios. É o que a Bíblia orienta. Pode ler para mim? Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que a pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Uma outra tradução. Quem tem aí? Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Muitos conselheiros. Você sabe que por muitos anos Billy Graham foi eleito conselheiro dos presidentes nos Estados Unidos. Nas horas mais adversas, nas horas mais complexas, o presidente dos Estados Unidos, a portas fechadas, sem câmera, sem ninguém, ele chamava Billy Graham e eles ouviam o conselho de Billy Graham. Como é que Billy Graham aconselhava os presidentes dos Estados Unidos? Pela palavra. É a inerrante palavra de Deus. Então o presidente quer saber o que fazer em qualquer situação. Billy Graham tinha um conselho para dar a ele, mas era nas situações mais adversas. O que se ouve desse testemunho do pastor Billy Graham é que ele conseguiu abençoar muito a nação dos Estados Unidos, porque ele era ouvido pelos presidentes dos Estados Unidos. Tem uma decisão séria para tomar? Busque conselheiros, não se precipite. Calma, vai devagar. Paulo diz em Colossenses, seja a paz de Deus o árbitro em vossos corações. Tem que ter paz para tomar uma decisão, senão você vai para o caminho errado. O sexto indicador, as circunstâncias. Deus fala através das circunstâncias, irmãos. A gente precisa estar atento. O mundo está mudando numa velocidade enorme, eu preciso entender isso. Em que circunstâncias eu estou vivendo? Por que eu cheguei nessa situação? O que Deus quer falar comigo? E aí a pergunta tem que ser mudada. Em vez de perguntar por que essa circunstância, para que essa circunstância? Deus está permitindo, Ele tem algo a ensinar. Então não é por quê. Lembra disso. Por que me leva ao vitimismo? Para que me leva a uma ação proativa? Eu quero entender o processo e tomar as decisões sábias nesse contexto que eu estou vivendo, nessa circunstância que hoje não é favorável. Então, Deus fala através das circunstâncias também. E por último, sinais específicos que Deus vai dar. Aqui eu estou lembrando de Gideão,
quando colocou lá a porçãozinha de algodão no sereno, e aí pediu para molhar só o algodão, aí Deus fez, aí ao redor tudo seco, e depois ao contrário, né? Molhar só a relva, a grama, e o algodão amanhecer sequinho. Deus fez, são sinais específicos. Eu não devo abandonar esses indicadores seguros e ficar só nesse. Isso aqui vai trabalhar muito a ideia de um pensamento muito comum hoje na igreja, que é você ficar usando amuletos para tomar decisões. Copo d'água, a rosa ungida, esses detalhes que os mercadejantes andam fazendo aí os lobos andam fazendo pelas mídias, né? Então, sinais específicos em situações bem decisivas na minha vida, eu usei desse indicador. Senhor, eu e Deus, sozinho. Senhor, eu preciso de um indicador seguro, de um sinal específico sobre essa situação. Por exemplo, quando eu fui pastorear em Unamar, eu pedi a Deus um sinal específico. Deus me deu por 2 vezes, não só uma. Não mereço não, mas Deus fez, por graça e misericórdia. Então, isso aqui é um recurso que a Bíblia te dá permissão de fazer, mas não é algo para fazer como um amuleto, como joguinho na vida espiritual, tá bom? Quando eu falo da palavra de Deus, como o passo inicial lá, o indicador seguro, eu estou dizendo que temos que examinar os princípios que ela nos ensina. Por exemplo, há certas respostas sobre a vontade de Deus que a Bíblia nos dá de maneira muito específica, sem rodeios. Por exemplo, não adulterarás. Eu tenho que perguntar a Deus se eu posso adulterar ou não? Não, irmão. Eu tenho inteligência, eu tenho sensibilidade para saber que isso é pecado. Então eu não preciso, Deus queria saber se eu devo ou não, é tua vontade ou não que eu desmanche meu casamento com a Wanda e case com fulana. Não precisa perguntar isso a Deus não, irmão. É só ler a Bíblia. Senhor, eu quero ficar com as duas. Posso? Não precisa perguntar isso a Deus. Não pode, ponto. Não pode. É mandamento. Não adulterarás. Não mintais. Rapaz, mas eu tô querendo, se eu der essa mentirinha aqui, aquela promoção vai chegar mais rápido, vai ser um atalho, rapidinho eu chego lá, eu vou só esconder isso aqui. Às vezes nem mentira, a gente omitiu uma informação, aí aquilo fica registrado no sistema do teu gerente lá, do teu chefe. Aí quando chega lá na frente, você esqueceu que omitiu isso aqui ou mentiu aqui, ele registrou, você vai contar uma história que vai contradizer essa. Pronto, demissão por justa causa, perdeu o emprego, atalho. Então, cuidado, não mintais. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. É outro problema. Estou pensando em casar com um jovem que não é cristão. Será que é da vontade de Deus? Está aqui, não precisa perguntar não, é só ler a Bíblia. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. É mandamento isso aqui. Agora, quebrou isso, não tem como dar certo, irmão. É igual aquelas brincadeirinhas de vareta. Já brincou de vareta? Tem que tirar a vareta sem mexer. Qualquer um mexeu, perdeu, está desclassificado. Irmão, isso aqui é princípio bíblico, é mandamentos. Não dá para quebrar. Quebrou, vai dar errado. Não tem. Mas Deus me ama, Ele te ama. Você quebrou o princípio bíblico, não tem nada a ver com amor isso. Tem a ver com escolha errada, decisão errada. Consequências virão. E aí, eu falei que eu ia falar sobre a meditação, né? Por que meditação aparece lá como indicador seguro? Quando nos referimos à meditação, não significa uma abstração inútil, alienante. A ideia da meditação cristã tem esse contexto aqui, ó. Leia comigo, Salmo 19:14. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração, sejam todas em louvor a Ti. Irmãos, exercite a meditação na palavra de Deus. Olhar um texto. Como que eu cheguei à conclusão de pregar hoje sobre Efésios 5? Eu estava olhando meus estudos de Efésios. Tem um bom tempo que a gente já estudou Efésios. E eu parei nesse texto aqui pensando nos dias atuais. Remire o tempo, os dias que são maus, não andeis insensato, não seja imprudente, seja prudente, não seja nécio, seja sábio. Falei, Deus, eu preciso ouvir esses conselhos. E eu falei, tá aí, eu vou ministrar esses versículos aqui para a igreja. Então, foi meditando em Efésios que eu cheguei a esta palavra para você hoje. Então, medite, use essa ferramenta, ela vai te ajudar para conhecer a vontade de Deus, tá bom? Agora que você conheceu os 4 passos e os 7 indicadores seguros para conhecer a vontade de Deus, pratique.
Ah, pastor, não vou lembrar. Assista o vídeo, curte, deixa seu like, compartilhe, você vai abençoar outras pessoas. É o que eu estou pedindo para você aqui. Quais são os 4 passos e os 7 indicadores seguros para conhecer a vontade de Deus, de maneira prática. Você vai poder rever, se inscrevendo no canal, deixando seu like, comentando e compartilhando com outras pessoas. Amém? Não é difícil, irmãos, caminhar em direção à vontade de Deus, mas é possível e a gente erraremos menos se a gente tomar esses 4 passos e esses 7 indicadores. Volto a repetir, não é 7, não tem mágica nesses 7, tem muitos outros indicadores, mas eu queria que você gravasse 4 passos e 7 indicadores. Essa era a minha intenção. Deus abençoe você, não deixe de votar, não anule seu voto, você que vai para votação, e faça isso exercendo sua cidadania, é muito importante. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.